trouxeram, por exemplo, da revitimização desse adolescente, assim, ele não está cumprindo adequadamente a medida por culpa dele, então vamos estar punindo de novo ele, vamos dar uma medida mais severa, então como se fosse um castigo. A gente vive muito nesse paradoxo de, assim, vingança, castigo, e nós também somos assim, nós também somos contaminados por essa sociedade, por esse pensamento. Eu acho que a fala do Fábio, ela é um horizonte para a gente, que não é fácil, desse exercício cotidiano que a gente tem que fazer com nós e nas nossas práticas cotidianas, profissionais, mas não só, que é a questão, como que eu lido com o meu filho, como que eu lido com as outras crianças, eu sou violento, eu dou castigo, como que eu vejo quando um adolescente é pego na rua e é tido, mata, esfola, eu sou vingativo, não querendo reprimir isso, mas a gente tem que lidar com isso, a gente tem que discutir essas questões, para nós encontrarmos outras possibilidades de superação, que sejam menos violentas, que sejam dialógicas, que sejam pedagógicas, que sejam socioeducativas. Então, essas possibilidades, elas estão dadas. Queria falar aqui dos conselhos, acho que o Jefferson falou um pouco, mas o Condeca, por exemplo, foi uma questão bem objetiva. Eu não tenho nenhum temor de falar que o Condeca é um braço do governo do Estado de São Paulo hoje. Hoje não, há muito tempo. Então, se alguém falar, isso chegou na boca de alguém, eu vou falar isso porque já falei isso abertamente em várias ocasiões, sem nenhum temor. É um braço do governo do Estado que tem sido muito eficiente na forma de estar compondo esse conselho. Inclusive com os membros da sociedade civil, no caso lá da sociedade civil, dos representantes, com raras e honrosas exceções, como sempre tem, né? A questão do SINASE como uma ferramenta para o judiciário, como um interesse, na realidade, é a aprovação. Eu sou um pouco da linha do que o Giva e outras pessoas de militância antiga têm. Se o ECA fosse cumprido, a gente não precisaria ficar criando leis em cima de leis, sistemas em cima de sistemas. Eu penso que hoje, quando eu ando muito pelo país aí, em CRAS, em CREAS, falo isso tranquilamente, o que a gente tem hoje é uma burocratização da própria assistência. Tem que ficar fazendo relatórios, mandando documentos para o governo federal, para dar conta de uma coisa que você não tem a ferramenta prática e objetiva. Aquelas pessoas que estão ali precisam de trabalho, precisam de moradia digna, precisam de renda, precisam de saúde, esporte, educação e lazer. E isso a gente não, como acho que o Jefferson falou, a gente está caminhando para não ter nem mais a política de assistência. Nós vamos passar por um estado de desassistidos, de não proteção social. Então, isso é uma questão grave que se coloca para a gente. E, para finalizar mesmo, agradecer, acho que pedir desculpa por não ter conseguido abarcar todas as questões, dizer que, assim, estamos à disposição enquanto trabalhadores, enquanto militantes, enquanto sonhadores de um outro mundo, onde a gente não tenha prisões, e não só prisões físicas, mas nós não tenhamos prisões simbólicas, porque hoje nós temos pena de morte nesse país, não é só a pena de morte literal, da arma, do tiro, mas temos a pena de morte das maiores expressões, que são as culturais, simbólicas, que são dia a dia assassinadas por esse Estado e por essa elite aí, e por um Estado que está a serviço dessa elite, como dizia Marx. Para finalizar mesmo, uma última palavra de Gramsci, que é um autor que eu trabalho, e leio muito, que ele fala, a palavra de ordem, pessimismo da inteligência e o otimismo da vontade. É isso que eu acho que a gente deve ter como guia e como horizonte. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Vamos voltar.
pouco de preguiça, né, depois do almoço, mas tem um cafezinho ali para dar um up até as 6. Bom, retomando os trabalhos da tarde, daremos continuidade, então, ao Seminário Estadual de Direitos Humanos. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e todas aqui, que temos uma boa tarde de muitos debates e reflexões. Daremos início à mesa Proibicionismo e Moralismo a serviço de quem? O urgente debate sobre a legalização das drogas. Para mediar essa mesa, a gente vai chamar o diretor Guilherme Moraes. Para compor essa mesa também, a gente convida a professora doutora Fabíola Xavier Leal, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Políticas Sociais e doutorado também pela UFES, Federal do Espírito Santo, e pela Universidade do Sul da Califórnia. Atualmente é conselheira representante do Cefes no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e representante da UFES no Conselho Estadual sobre Drogas. Coordena o grupo de pesquisa Fênix, análise das políticas de saúde, saúde mental e sobre drogas. Tem experiência na área de serviço social, com ênfase em serviço social da saúde, atuando principalmente nas seguintes áreas: política de saúde, saúde mental e sobre drogas. Convidamos também o João Henrique da Costa Bueno, graduado em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo e desde 2016 faz parte da equipe de redutores de danos do Centro de Convivência Edley. Com a palavra, Guilherme. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início agora às nossas atividades da tarde, com a mesa Proibicionismo e Moralismo. A serviço de quem? O urgente debate sobre a legalização das drogas, que é um debate que no serviço social é muito caro. Então, dando sequências nas nossas atividades, nos propomos a refletir sobre esse tema. Os palestrantes terão cada um 40 minutos. Após isso, a gente abre para as inscrições da plenária. E, por favor, vou pedir para as pessoas que se inscreverem tentarem garantir 2 minutos de fala por conta do tempo que já está apertado. Com a palavra, a professora Fabíola. Bom, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, quero agradecer imensamente o convite ao CRES São Paulo para participar dessa mesa hoje. Sair de Vitória pela manhã e retornar no mesmo dia para um debate como esse também é um desafio pessoal, mas é um compromisso, sobretudo político, que me traz aqui. Então, agradeço enormemente à diretoria do CRES e poder dividir a mesa com uma pessoa que estou conhecendo agora, mas de um projeto que já conheço há bastante tempo, que é o projeto Edley, e a gente vai poder trocar muito. Bom, tenho 2 desafios para começar. Um é garantir toda a ementa que me passaram no tempo que estão me dando, é sempre um desafio. E o segundo grande desafio é manter todo mundo acordado, né? Depois do almoço, depois de... no segundo dia de debate, eu vou tentar cumprir esses 2 desafios. Eu queria ver se alguém podia colocar. Eu trouxe só algumas imagens, está no computador, se alguém puder... Está salvo no desktop ali. Bom, me pediram para falar sobre proibicionismo no campo da guerra às drogas e o debate sobre a legalização. A minha formação, por ser serviço social, falar desse tema é muito caro para mim, porque foi o tema que eu escolhi estudar desde a minha graduação.
Então, desde a graduação, mestrado e doutorado, eu persigo o tema da política de drogas no Brasil, e no doutorado eu trabalhei especificamente o tema da legalização e o que isso tem a ver com o serviço social. Então, é importante falar mencionar esse lugar que falo, pela militância, não só pela academia, mas é onde eu milito, onde eu emprego meus esforços na luta antimanicomial e na luta por uma nova política sobre drogas, seja na universidade, seja junto com os movimentos sociais que a gente tem no Espírito Santo. E aí eu vou dividir, nesse tempo, minha fala em 2 aspectos, para dar conta da ementa que me pediram. O primeiro aspecto é contextualizar de forma muito breve, porque o tema é muito denso e profundo, a política de drogas. O que é essa política, concepções, que questões ela traz, direcionamentos, e a luta nesse campo das drogas. E, num segundo momento, eu vou fechar trazendo um pouquinho do debate do conjunto Cefes-Cres para essa discussão. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui, e quando eu vi a programação do evento, fiquei bastante feliz por ver que o evento estava todo encadeado, e embora eu não tenha participado ontem, e cheguei aqui no fim da manhã, não consegui ouvir a fala da manhã, me parece que o tema das drogas, ele perpassou todos os debates anteriores. Então, falar de política de drogas não é falar só sobre política de drogas, mas é falar de política de saúde, de segurança pública, política criminal, enfim, de outras políticas de assistência e de outras políticas públicas nesse campo. Então, primeiro, uma coisa que eu queria demarcar com vocês, eu não sei se todo mundo atua diretamente na discussão da política de drogas ou atendendo pessoas que consomem drogas, mas primeiro a gente precisa compreender o que significa droga, e qual a concepção que o serviço social vem trazer nesse campo do debate. Compreender que drogas, são mercadorias, nessa lógica do sistema capitalista, mas antes de ser mercadorias, as drogas são, sobretudo, necessidades humanas. Fazem parte, seja de ritos de cura, de sociabilidade, de consolo, de prazer, de devoção, e que usar droga é uma prática social como qualquer outra. Se a gente precisa compreender o consumo de drogas na humanidade, desde que ela se considera humanidade na história, a gente vai ver que o homem se relaciona com o uso de drogas. Então, naturalizar isso, entre aspas, é importante para a gente poder começar o debate. E as drogas são, portanto, um produto histórico e cultural, sobretudo. E aí a gente precisa, nesse campo, discutir várias dimensões que eu não vou dar conta de abordar no tempo que tenho. A dimensão relacional, ser humano que consome droga, eu, Fabíola, usuário de droga, o que sou, qual é a minha relação com a droga, que droga consumo, qual a reação que eu tenho ao consumir droga, por que consumo droga. O aspecto econômico, que tem a ver com a economia da droga, isso já dá um grande panorama para a gente debater. O aspecto social, físico, decorrente do consumo da sociedade. A dimensão política, direitos humanos dos sujeitos que consomem drogas. E aí, portanto, esse debate não é à toa que está num seminário de direitos humanos. Os aspectos normativos, legais, os tratados, as convenções internacionais, legislações mais ou menos conservadoras, dependendo do país, que a gente vai ver ao longo da história. Enfim, compreender que drogas são necessidades humanas e problematizar a partir disso. E o serviço social já vem construindo uma noção de que, inclusive, não devemos nem usar o termo vício, quando a gente vai falar de consumo de drogas. Isso é uma visão incompatível com uma visão que está fundamentada teoricamente a partir da perspectiva que a gente defende. Uma pessoa que consome drogas, ela vai fazer isso entre outras várias práticas cotidianas. Consumir drogas é mais uma prática cotidiana. Eu tenho certeza que se eu pedir para todos aqui perguntarem nesse auditório quem é que já consumiu droga hoje, ou ontem, ou vai consumir daqui a pouco, todos nós levantaremos as nossas mãos. O ser humano, na sua sobrevivência diária, precisa de drogas. E aí é uma outra discussão que a gente pode fazer. O que são drogas enquanto mercadorias? E aí eu estou falando de política de drogas, eu estou falando de política de drogas de uma forma ampliada, sejam as drogas lícitas ou as drogas ilícitas,
ilícitas, as legais ou as ilegais. Para nós não importa. Essa dualidade do que é lícito e o que é ilícito, isso é uma coisa do proibicionismo, da política que está aí, norte-americana, que vem dizer para a gente que a gente precisa tratar as drogas dessa forma. Então, a gente está falando de drogas assim, desde a Ritalina, o Rivotril, a maconha, ao cigarro, ao tabaco comum, ao álcool, ou qualquer outra substância que altera o sistema nervoso central. Já estou com a minha droga diária aqui, porque sem ela eu não consigo nem levantar, né? Inclusive, o café, e entre tantas outras, né? E se a gente for pegar o nosso Helles cafezinho, isso aqui já foi motivo na Rússia de mutilação. As pessoas que consumiam café, num determinado momento na Rússia, elas eram mutiladas, porque demonizava-se esse produto que, né, naquele momento, naquela sociedade, naquela cultura, dizia que aquilo ali alterava, né, o modo de ser e de viver daquelas pessoas, portanto, eu preciso afastar isso da comunidade. Em algum momento foi o café, em outros momentos na história foi o álcool, em outros momentos o que vivemos hoje é a maconha, mas a maconha, por exemplo, nem sempre foi proibida, a cocaína nem sempre foi proibida, o café nem sempre foi permitido, e por aí vai. Então, a gente vai olhar na história das drogas no mundo, que em diferentes momentos, em diferentes culturas, em diferentes conjunturas, as drogas elas são tratadas de formas diversas e, portanto, na minha concepção e na tese que eu defendo, elas são funcionais ao capitalismo. A droga é uma mercadoria funcional para o capitalismo sobreviver. Nesse ponto, eu entro na discussão do que é essa política de drogas que a gente está falando aqui. A gente considera a política de drogas, a gente dá o nome de proibicionismo. E por que esse nome? Porque proíbe. Proíbe usar maconha, mas permite usar Ritalina e Rivotril, né? Em algum momento proibiu usar o álcool na lei seca dos Estados Unidos, mas hoje se permite usar o álcool. É uma política de proibição. E baseada em quê? Quem define que maconha pode, maconha não pode e álcool pode? Quem define isso? Né? Quem define isso são os organismos internacionais liderados pelos Estados Unidos, que vão, desde a época do Nixon, colocar para a gente uma determinação de como que os países no mundo inteiro têm que legislar sobre drogas, e a legislação é nesse cunho proibicionista. E, portanto, cunha-se com isso o termo de guerra às drogas. Nixon que vai falar, na verdade, a primeira-dama, a esposa do Nixon, que vai falar lá na década de 40 sobre isso. Vamos combater aquilo que nos combate. Naquele momento, o inimigo era a droga, então a gente faz guerra às drogas. Só que hoje a gente já conclui que a gente não guerreia com droga. Maconha não briga com o crack. Elas não estão guerreando no cotidiano. A gente guerreia com pessoas, né? Então, essa guerra às drogas, ela está direcionada a uma população, ela tem endereço, ela tem cor, ela tem gênero e ela tem localidade. Então, essa proibição, que já estamos aí há 45 anos vivenciando ela, e as nossas gerações aqui provavelmente só conhecem esse tipo de política, a gente não conhece, não experimentou, ao menos no Brasil, uma política diferente disso, e a gente tende a reforçar que essa política é a política real e necessária. E aí a gente vai ver que a política de drogas no singular não cabe. A gente precisa falar no plural, políticas de drogas ou políticas sobre drogas, porque envolve política de saúde, em específico saúde mental, e política de segurança pública. Essas duas políticas, elas estão ancoradas e vão discutir e vão disputar, não só teoricamente, mas vão disputar nas normativas de quem cabe o campo das drogas. E no Brasil isso é muito claro. A gente tem uma política nacional sobre drogas vinculada à SENAD, que é a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e a SENAD está vinculada ao Ministério da Justiça. Desde o governo Figueiredo, quando ele vai começar a criar uma estrutura de secretaria de entorpecentes até então, ele vai colocar para gerenciar a política de drogas brasileira na mão do generalato brasileiro. São as Forças Armadas que vão ocupar o espaço da SENAD e vão dizer o que tem que fazer na área de política. E é óbvio que a gente já sabe o que dá isso. Política de segurança, repressão, controle e nada mais.
Numa outra vertente, de forma muito paralela, a gente tem a política de saúde do Ministério da Saúde de 2003, que é a política de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, a PAIUAD. Então, a coordenação de saúde mental, na década dos anos 2000, vai trazer para a gente uma outra perspectiva de política fundada principalmente na discussão de redução de danos. Então, vejam, a gente tem, no âmbito proibicionista, duas grandes políticas, uma repressiva, da área da justiça, e a de saúde. Essas políticas não dialogam, elas não conversam e, sobretudo, elas disputam o fundo público. É uma briga. E o exemplo mais recente dessa briga é o Plano CRA, que não é possível vencer, né? Porque o próprio nome já é uma desgraceira, né? Então, o Plano CRA do governo Dilma foi o único plano dentro da Secretaria Nacional sobre Drogas que não teve corte de recurso. Eu represento o Cefes no CONAD, que é o Conselho Nacional sobre Drogas, então a gente tem reuniões, depois que o Temer assumiu, já tem 1 ano que esse conselho não se reúne, é um conselho que não é paritário, né? A sociedade civil, nós somos minoria, a gente divide lá com a OAB, com o CFP, a UNE, e a RENILA, que é o movimento da luta antimanicomial, e o resto tudo é ministério. Então, é um governo que não prevê uma lógica de controle social democrático, como a Constituição garante, e que vai ali brigar por recursos, e o Plano CRA foi um plano que veio e que foi o único que não teve corte de recursos. Então, a gente vai ver que essa lógica que o Brasil implementa é uma lógica que está traçada, e o Brasil é signatário de convenções, tratados internacionais. Infelizmente, o Brasil, Ctrl-C, Ctrl-V, né, copia e cola modelos, e principalmente o modelo norte-americano, de forma de enfrentar a questão, e ele vai trazer para a gente, no cotidiano, repercussões em termos de políticas públicas e de financiamentos. E essa política proibicionista não é inicialmente embasada em nenhuma ciência, não é embasada em nenhum dado empírico da realidade. E aí aquela primeira figura que está ali no slide. O que é aquilo ali? Aquilo ali se chama pylori, é o famoso pelourinho. O pelourinho vem disso daí, o nome pelourinho que a gente conhece vem disso daí. Pylori, passa por favor, era utilizado para castigar bêbados na Inglaterra, no Reino Unido, até 1847. Século XIX, era isso. Isso colocava em praça pública o indivíduo considerado bêbado, né, hoje o nosso alcoolista, era colocado, exposto em praça pública e tinha o nome publicado no jornal. O que explica esse pelourinho? Nada científico. O que faz o sujeito, assim que ele sai dessa exposição pública? Eu, se fosse ele, iria beber. Todas, depois de uma exposição pública dessa. Né? O que explica um modelo como esse, se não a moralidade? É um modelo moral e nada mais. Você bebe até a hora que a bebida está de boa. É bom ter um bêbado no meio dos amigos, porque ele é engraçado, ele faz todo mundo rir, ele nos diverte, mas a hora que ele está caído, o cachorro lambendo a boca, ele já é um problema. Já a hora que ele vira o tal do pudim de cachaça, o pé inchado, ele incomoda. E aí esse indivíduo, nada mais do que um modelo moral para ele, né? Ele é estigmatizado e com isso traz aí N consequências e, sobretudo, baseado na explicação de que droga é perverso, faz mal, não contribui para você enquanto indivíduo na sociedade e eu preciso te expor. E aí eu pergunto, bom, Fabíola, mas isso foi no século XIX, estamos em pleno século XXI, né? E eu pergunto para vocês, quais são os pelourinhos de hoje? Pode passar.
está aí. Eu sei que, né, por conta da claridade não dá para ver muito bem, mas os pelourinhos de hoje, aí, infelizmente, essa foto que circulou o mundo da Prefeitura do Rio de Janeiro, e para nosso azar ainda tem a Kombi da assistência social e o fatídico equívoco que a mídia vai colocar ainda, associando, né, a política de assistência com a nossa linda categoria. E aí, essa foto circula o mundo, né, porque isso é o pelourinho de hoje, né? Eu continuo com uma explicação moral sobre o fenômeno. O que tem de científico nisso? Esse é o proibicionismo, essa é a guerra às drogas. Eu não guerreio contra pessoas, mas como não sei o nome de quem está ali, não me interessa saber, eu sei que é uma mulher, população em situação de rua, isso por si só já justifica a minha medida proibicionista, porque eu proíbo, não pode, não deve, é imoral, é ilegal, né? Só não engorda, mas é imoral ou ilegal. E aí passa, temos muitos pelourinhos, aí a foto aqui de São Paulo, vocês são exemplos para nós, infelizmente, né? Vocês que eu digo o estado de São Paulo, né? Por conta das famosas Cracolândias e do prefeito Dória, que literalmente utiliza trator para passar em cima das pessoas, alegando que ali, né, não sabia que tinha alguém debaixo daquele cobertor, dentro daquela moradia, e aí a gente vai fazer os enfrentamentos, e vocês aqui, o CRES, enfim, toda a categoria com as nossas notas de repúdio a essa violência, a essa guerra, a essa atrocidade. Esses são os nossos pelourinhos de hoje, né? As internações compulsórias, o crescimento das comunidades terapêuticas de cunho religioso, que é isso, é modelo moral para tratar um fenômeno que não deve ser moral. E pior do que isso, quando eu comecei dizendo que, para além da gente compreender o que a gente entende por droga, a gente precisa entender o homem que consome a droga e não a droga que o homem consome, né? A partir do momento que a gente quer saber, você é usuário de crack, de cocaína, quantas vezes por dia? Isso não me interessa, muito menos eu enquanto assistente social, isso não me interessa. Eu até posso perguntar para o indivíduo em determinado momento de uma intervenção essa questão. Interessa para mim o indivíduo que está por trás dessa droga, né? E nesse sentido, que posicionamento que eu trago, né, nessa minha intervenção moralista, e aí a igreja, quando eu falo daquele pilore lá da Inglaterra e dos pelourinhos de hoje, a igreja, nessa formatação imperialista, vai nos ajudar, né, e embasar aí em várias concepções que são religiosas, né, no puritanismo inglês, os Estados Unidos fortemente marcado por uma sociedade religiosa conservadora, e vai utilizar desses recursos para explicar um fenômeno que não é religioso. E aí o debate dos tratamentos em comunidades terapêuticas é um outro pano para a manga que não vai dar tempo de tocar aqui. Então, para finalizar um pouco essa primeira parte, que eu sei que meu tempo já deve estar... A droga, a gente tem que compreendê-la, então, enquanto uma mercadoria. Ela foi e continua sendo o bode expiatório para consolidar uma guerra que se emerge e se consolida a partir dos e nos princípios e estratégias imperialistas. Quando que a droga se torna uma mercadoria importante para o ganho do capital? O capitalismo só se sustenta pelo proibicionismo. É claro que legalizar as drogas também é lucro para o capitalismo, mas aí é um debate mais para frente. Mas a droga proibida é interessante. A droga, o tráfico de drogas, o comércio ilegal, o narcotráfico, junto com o comércio de armas e tráfico de pessoas, são as três coisas, uma das três coisas hoje que mantém a estrutura do sistema capitalista, né? O capitalismo lucra por ano a perder de vista, porque o dinheiro oriundo da venda ilegal de drogas, ele é rápido, ele circula rápido e ele vai parar aí nos organismos internacionais, nos grandes bancos. A gente vai ver aí o crime organizado, né? Eu falo no meu estado, o crime organizado, as pessoas, quando a gente foi discutir o nosso conselho estadual para garantir sociedade civil, as pessoas diziam: Fabíola, mas sociedade civil no Conselho de Drogas, a gente vai garantir traficante aqui dentro. Como é que nós vamos debater? Que sociedade civil é essa que vem para cá? Falei, bom,
Se é por essa via, a gente já está debatendo com o crime organizado, porque os deputados e os secretários de governo que têm sentado para discutir droga no meu estado estão envolvidos com crime organizado. Então, falar de crime organizado é falar dos deputados que estão na Assembleia Legislativa do meu estado, na Câmara, no Congresso, e o crime organizado que vai ganhar com tudo isso não é o dono da boca de fumo do meu bairro, eu tenho certeza. Ele só é a ponta de uma lança desse capitalismo, numa fase imperialista e agora numa fase do capital financeiro, absurdamente lucrativo, né? Então, a gente precisa compreender qual é o intuito de se ter a proibição das drogas e, portanto, por que a profissão vai defender no Encontro Nacional da Categoria a legalização das drogas. Então, o proibicionismo é um paradigma que a gente vive há 45 anos, de fundo moral, e a lógica do sistema penal. O Brasil é o 4º país que mais encarcera no mundo, e agora, as pesquisas têm demonstrado encarceramento de mulheres, a maioria por conta do tráfico. Então, também tem uma questão de gênero envolvida nesse debate. A gente sabe que se o STF votar a inconstitucionalidade do artigo 28, né, e não tornar crime mais o consumo, o porte de drogas, como que a gente vai reduzir e retirar das nossas cadeias muitos daqueles negros e pobres que foram parar lá por conta disso. Pode passar o slide aí? Aí é só para mostrar outro pelourinho, acabei esquecendo, são as clínicas psiquiátricas. Essa é uma clínica do meu estado, com 400 leitos, com tortura e tudo mais, e aí isso está espalhado por todo o Brasil. Passa, por favor. E aí, uma coisa que não funciona, do que a gente está falando, olha essa figura, isso é uma foto dos Estados Unidos na Lei Seca, em 1929, 1936, que é quando os Estados Unidos empregam a Lei Seca. O que é aquilo ali, gente? É uma torre de barris de cerveja, e embora vocês não consigam visualizar, mas embaixo da torre são pessoas. Ou seja, botava-se a torre, metia fogo, destruía aquilo ali para dizer, olha, acabamos com o álcool. E o que aquilo ali gerou? Gerou os Al Capones da vida. A Lei Seca só vai gerar o crime paralelo, né, o comércio, o contrabando de álcool. É a mesma coisa hoje quando eu vejo policiais colocarem na televisão toneladas e toneladas de maconha, mete fogo, destrói, como se ali, né, a gente sabe que isso é uma política de enxugar gelo, né, não resolve. Pode passar? Pode passar? E aí, a quem interessa o proibicionismo? Isso aí, vocês viram, foi uma notícia nacional, porque foi a família Perrella envolvida e por trás, inclusive, pelas investigações, né, o Aécio Neves envolvido. Isso se deu no município do nosso estado. Um helicóptero foi usado no tráfico de drogas e foram encontrados nesse helicóptero 400 toneladas de pasta base, não é nem de cocaína, vai virar muito mais do que cocaína, né? A pasta base. Isso foi no município do interior, lá, Aracruz, isso virou notícia nacional, e a gente sabe quem foi punido nesse negócio. Não foi a família Perrella, de deputados históricos, né, mineiros. A gente sabe quem foi punido foi o piloto, mas que já está até solto, inclusive. Pode passar. E aí, a quem interessa esse proibicionismo, a gente tem o histórico caso do Rafael Braga, preso por 0,6 gramas de maconha e por portar um vidro de pinho-sol naquelas jornadas de julho. E tem aí, paralelo a isso, o filho de uma desembargadora, foi preso ontem de novo pelo mesmo crime, né, pagou fiança no primeiro e aí com uma alta quantidade de drogas, traficando, mas quem é que está preso? Né? A quem serve? O proibicionismo, ele fracassa para nós, na nossa concepção, mas ele é uma política de sucesso. Aquilo que ele previu, ele conseguiu fazer. Né? E assim, por último, a gente poderia aqui falar de muitas questões que fundamentam essa minha fala, né? A gente tem todo um referencial teórico para fundamentar essa minha fala, mas deixar
uma questão importante, que o proibicionismo nada mais é do que uma política para controle. Para controle de quem? Da classe trabalhadora. Em determinados momentos, né, nos Estados Unidos são os migrantes. Eu morei nos Estados Unidos para fazer meu doutorado e morei em Los Angeles, na Califórnia, né, uma cidade com um alto número de mexicanos, de latinos, inclusive eu, né, e aí é isso, né, uma política direcionada para combater imigrantes, pobres, né, e aí com essa onda, então, dos refugiados, é mais um bode expiatório nessa discussão toda. Mas a política proibicionista, ela não é só perversa pela segurança pública. Para mim, porque a segurança pública está dada, a gente sabe a que veio, qual é o endereço. Para mim, a perversidade maior da política proibicionista é pelo viés da saúde. Nós temos, sim, uma política de saúde, como, né, ela é implementada, não como ela está na legislação, mas como ela é implementada, que é a lógica do controle. A psiquiatria, que define para nós, no manual do DSM-5, mais de 300 doenças. Se a gente abre o DSM-5 aqui, todo mundo sai com um diagnósticozinho para casa. Todos aqui temos um problema de saúde mental. E junto com o problema de saúde mental, o que vem? A indústria farmacêutica. A gente está lá na universidade discutindo o tráfico de Ritalina entre os nossos alunos e os nossos funcionários e professores. Um alto índice de consumo de Ritalina entre os universitários, os profissionais do nosso hospital universitário, né, e o tráfico, o mercado paralelo que rola nos nossos corredores não é nem da maconha, é da Ritalina. Então, o que será das nossas crianças hoje, que por conta de tudo é déficit de atenção, é TDAH, agora tem o TOD, né? Tem várias nomenclaturas, que hoje estão sendo medicadas com Ritalina. O que será dessa juventude daqui 15, 20 anos? O que vai? Eu fico me perguntando, a gente precisa escrever sobre isso, a geração Ritalina. Então, esse, para mim, talvez seja o mais perverso. Sob o manto da saúde pública, eu justifico, eu legitimo qualquer medida. Sob o manto da saúde, eu interno compulsoriamente. Sob o manto da saúde, eu reprimo, eu defendo a abstinência, e aí eu ignoro a política de redução de danos. E para nós, assistentes sociais, trabalhar no SUS é trabalhar com redução de danos. Quer a gente queira, quer não. Eu posso não concordar, é problema meu. Trabalhar no SUS, trabalhar com política de saúde mental e política de drogas é defender perspectiva de redução de danos. Não vou entrar aqui, não dá para a gente falar sobre redução de danos, mas o que é redução de danos? Então, a gente precisa sair do lugar dessa lógica do moralmente reprovado, juridicamente sancionado e medicinalmente apreendido. É a medicina que toma para ela e a gente vai nessa lógica higienista, né, de política higienista pelo mote da saúde. A gente está fazendo uma pesquisa lá no Estado, perguntando para os defensores públicos e para os médicos e para a Secretaria de Saúde o que justifica, o que está no parecer sobre internação compulsória. E a justificativa do defensor, do juiz que tem que assinar a internação compulsória, nada mais é do que cunho moralista. E a gente está entrevistando e perguntando, você conhece alguma coisa na área de drogas, assim? Um texto, um artigo? Conheço, a Bíblia. Essa tem sido a resposta dos nossos juristas para justificar os pedidos de internação compulsória. Então, o que está por trás disso, né? A quem está destinada essa política pelo viés da saúde. E o que é mais engraçado, a gente está lendo os pareceres, e isso vai gerar uma pesquisa, né? O final, os dados a gente vai analisar, e nos pareceres tem dito assim, pelo manto da saúde pública, em nome da saúde pública. Eu fico me perguntando, saúde pública parece uma senhorinha que tem uma bolsinha que sai andando, parece um ente, porque tudo em nome da saúde pública se justifica qualquer medida repressiva e autoritária, como que tem sido feito nas cenas de uso, né? E aí mais um termo que a gente tem que abolir, porque até isso a política proibicionista faz. Além dela não nos informar com essa mídia
perversa que vai trabalhar o tema das drogas, ela desinforma, ela presta um desserviço, porque ela não traz a informação correta, de qualidade, real, legítima, científica, embasada em dados, né? Então, a gente tem, nesse paradigma proibicionista, vários braços para sustentar essa moralidade, e a mídia é um deles, né? A gente pode citar vários outros aqui. E, nesse sentido, então, para a gente partir para fechar, para falar do serviço social, o lugar que é importante a gente falar é da luta antiproibicionista. Por que antiproibicionista? Porque a gente é anti, né, é contrário à proibição, foi o melhor nome que a gente encontrou, embora esse nome também não seja, enfim, o mais interessante, né? Porque tudo que é anti, tudo que vai guerra, tudo que prevê ser contrário, nesse ponto, no campo das drogas, é bastante melindroso. E nessa discussão da luta antiproibicionista, os antiproibicionistas de verdade vão defender a vulgo legalização, que na minha concepção, o nome que a gente deve utilizar é regulação, e o Cefes-Cres, no nosso conjunto, defendeu a regulação de todas as drogas. A gente precisaria de um tempo maior, mas eu deixo para vocês aí passarem a aprofundar isso. A gente tem o termo descriminalização, liberação, legalização e regulação. Descriminalizar, nem isso o Brasil fez, né? Descriminalizar é o primeiro passo, que países muito mais avançados, já, né, nesse campo, já colocaram isso na década de 80. E aí a gente tem vários modelos de descriminalização no mundo inteiro, que é deixar de tornar crime, tirar da medida penal e tornar uma medida administrativa o porte de drogas. E para isso tem grandes debates. Nós entendemos no serviço social, junto com a luta antiproibicionista, que descriminalizar não é suficiente, né? A gente precisa ampliar, não basta só eu deixar de tornar crime o porte, né, para quem consome, mas pensar numa regulação, que no cotidiano a gente vai chamar aí de legalização, mas a legalização também não dá conta, juridicamente falando, da regulação. E a gente defende regular, e regular é o que o verbo está dizendo, né? É tratar aquilo de forma organizada, normatizada, seja na produção, no comércio e no consumo. Toda política de drogas tem que prever essas três iniciativas. Desde como eu produzo a droga, seja ela uma planta, que planto no quintal como a maconha, ou a papoula, que vai gerar o ópio e a heroína, ou a uma substância que é produzida em laboratório, ou álcool que é produzido numa grande indústria. Então, a gente tem que regular desde a produção, como isso vai ser comercializado, é a segunda etapa, e, por último, regular o consumo. É complexo. Numa mesa como essa somente, né, a gente tem vários artigos, a minha tese está publicada com um capítulo só sobre isso, né, que eu estudei esses modelos no mundo inteiro, e aí pensando, a luta antiproibicionista tem muito a contribuir e tem publicado muito, né, sobre esse campo, o que seria essa regulação no Brasil, e a gente tem modelos internacionais, não significa que o Brasil ele vai copiar esses modelos, que também não dá certo. A gente precisa discutir mais para criar um modelo de regulação próprio. Nós defendemos a regulação de todas as drogas porque a gente está trabalhando com o mesmo princípio. Droga é droga, não interessa para mim que droga é, mas, né, o que repercussões que ela tem na sociedade. É óbvio que a gente tem, na luta antiproibicionista, um debate para começar essa regulação pela maconha, por N motivos, que também eu não consigo abordar aqui, né, de começar a discutir isso pela uma droga que seria a droga com mais facilidade para a gente regular, até porque foi a única droga, é a única droga que está regulada no mundo, né? Não tem nenhum outro país que tenha regulado outra droga, como a cocaína, como o crack, como, sei lá, as metanfetaminas, algumas, os alucinógenos, né, os psicodélicos, enfim. Tem um grande debate sendo travado no Brasil e o serviço social acumula muito pouco,
né? Hoje, vir para uma mesa dessa daqui é motivo de satisfação. Eu estudo essa política há pelo menos uns 15 anos. Então, assim, quando eu comecei a estudar isso, né, nem falar disso no serviço social eu podia falar muito, né? Então, acho que a gente avança muito recentemente, e olha que esse tema é um tema que perpassa o cotidiano de todo mundo, não só quem está em CAPS, ou na saúde mental, ou em residência terapêutica, ou em hospital psiquiátrico, quem está na assistência, na educação, na segurança, na gestão, em qualquer área. E aí o serviço social tem trazido essa discussão mais recente, né, pelo campo da luta antimanicomial. Precisa a gente demarcar isso. A luta antimanicomial foi onde a gente começa a falar sobre drogas. A luta antimanicomial, nós temos nos nossos colegas, os mais jurássicos, que militaram lá na década de 70, 80, pela reforma, que vai trazer para a gente o debate da saúde mental, da loucura. Mas não se falava de droga. Era um tabu falar disso, né, no serviço social, dentro da luta antimanicomial. E a própria luta não falava disso. A luta vai assumir isso muito recentemente. A gente tem produção teórica muito pequena. O 15º CBAs, que foi o nosso último encontro, tivemos só 8 trabalhos, né? A média dos últimos Empese do CBAs tem sido de 10 a 12 trabalhos sobre política de droga. A gente precisa falar mais sobre isso. O Cefes tem publicado o Cefes Manifesta, né? Vários que vocês já conhecem. A gente tem assento no Conselho Nacional desde 2009. Eu estou na gestão atual, mas tivemos outros colegas que me antecederam. E o debate sobre a descriminalização e a regulação tem se dado recente. O primeiro debate foi o encontro de 2011. Em 2012, em Palmas, eu estava nesse encontro, no 41º, a gente debateu lá no eixo da ética e direitos humanos a defesa, né, de ser contrária às internações compulsórias. A gente foi muito humilde lá em Palmas. Em Recife, em 2013, a gente fez um documento intitulado Internação Compulsória e Violação de Direitos Humanos. Também na área da saúde mental, não tocava muito no tema das drogas. E agora, em 2015, no Rio de Janeiro, neste encontro eu não estava. Nos outros anteriores, eu era gestão do CRES Espírito Santo, então eu fui como gestão. Nesse de 2015, eu não estava, e no Rio de Janeiro, saiu o eixo defender legalização e regulamentação do plantio, do cultivo, da produção, da comercialização e consumo de drogas, com ênfase na política de redução de danos para situações de uso prejudicial submetida a controle estatal. Então, esse é um posicionamento. Mas, porém, contudo, todavia, não é isento de contradição, né? Pelos colegas que lá estavam, isso deu pau mesmo, assim, né? A discussão foi intensa, não é consenso, né? É hegemônico, porque é a maioria, mas assim, não é um consenso, né? Não é homogêneo na categoria, e a gente ainda continua vendo. Eu sei porque eu sou base da COF, e coordenei COF durante muito tempo, e a quantidade de intervenções que o CRES é chamado a fazer, né, em situações de assistentes sociais, ainda com atitudes preconceituosas, moralistas, salvacionistas, né, reguladoras, controladoras no cotidiano. Então, a gente precisa ampliar esse debate na categoria. E, para isso, a gente precisa entender a concepção que levou o conjunto a amadurecer e trazer essa regulamentação. Passa só para, acho que tem mais um. E aí, só exemplo, né? A gente tem a Frente Nacional contra a Privatização. O Cefes criou essa Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos, junto com muitos outros conselhos e entidades. Passa. Aí temos vários organismos da luta antimanicomial que nós, assistentes sociais, tem muitos assistentes sociais militando nesses organismos, mas a gente precisa se aproximar mais dessa galera da luta antiproibicionista, né? Aí tem vários, desde âmbito internacional. Aqui a gente tem a LIP Brasil, que é um conjunto do meio jurídico, né? Delegados, policiais, juristas, juízes, né? O magistrado que defende uma política de drogas antiproibicionista. E ali, a Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia, que eu fiz questão de colocar, já finalizo, tá? Questão de colocar, porque é uma comissão que está ganhando corpo no Brasil e no mundo, é liderada por ex-presidentes, entre eles
Fernando Henrique Cardoso, e não é à toa que essa comissão, e aí quando a gente vai falar de legalização, vou deixar aqui só um mote para botar lenha na fogueira, né? A legalização, a proibição interessa ao capitalismo, mas a legalização também. A gente sabe, eu tenho dito, que a legalização no Brasil, a regulação da droga vai vir pela direita, branca, elitizada. Foi assim que regulamentou a Anvisa a questão do uso do canabidiol para uma família de elite de Brasília, advogado, classe média alta, que vai conseguir na justiça e com o Fantástico fazendo uma grande, uma grande incidência política para a Anvisa liberar por conta da menina, da criança com epilepsia, enfim, alguma síndrome nessa área. E aí essa luta das pessoas que precisam da maconha para uso medicinal, ela tem vindo pela direita, né? E aí a gente sabe que a regulação da maconha para uso recreativo, se isso acontecer no país, vai vir por essa elite branca, não por quem sofre as consequências, que são, né, os negros, os pobres e tudo mais. E essa comissão é um exemplo disso. Não é só o Fernando Henrique, são ex-presidentes mundiais, você tem desde secretário da ONU, desde Kofi Annan, a Bill Clinton, né, todos altamente proibicionistas, como o Fernando Henrique, enquanto eram presidentes, né, e hoje parte para essa luta. E aí eles fazem aquele documentário Quebrando o Tabu, que, se vocês não sabem, o Quebrando o Tabu é um documentário que todo mundo deve assistir, inclusive, está na internet. O Quebrando o Tabu é uma produção da Globo Filmes junto, e não é à toa que a Globo está nessa. Quem produz o filme é o irmão do Luciano Huck. Luciano Huck veio aí, né? E aí, assim, tem uma galera dessa direita altamente elitizada e conservadora que está trazendo o debate. A gente precisa ter cuidado, porque a política, como qualquer outra, é contraditória, né? Ela é de disputa. Então, a gente precisa trazer no serviço social o debate para a questão de gênero, de classe, de raça, né? Porque essa política proibicionista, ela se fundamenta sobre esses tentáculos, e a gente, então, está na trincheira, né? A gente está na trincheira da resistência. É preciso a gente fazer uma análise crítica dos nossos discursos, das nossas práticas segregadoras e desumanizadoras que a gente ainda vê no cotidiano da saúde mental e da política de drogas. Nós temos, enquanto assistentes sociais, o compromisso com a emancipação humana, com uma sociedade em que os diferentes sejam tratados como iguais, como parte da experiência de estar no mundo, de ser no mundo, e droga é mais uma dessas experiências, né? E a gente precisa entender que a população consome drogas, nós não acabaremos com as drogas. Eu não desejo um mundo sem drogas, eu quero um mundo com drogas, nem por isso eu vou fazer apologia ao uso de drogas. A gente precisa forjar a luta enquanto assistentes sociais e somar essa luta por uma outra via, uma via mais crítica, que não é essa que a direita está trazendo. E isso é o melhor que a gente sabe fazer, que é lutar. Nessa categoria, sabe, é isso. E a gente está sendo convocado pelo conjunto, nesse momento histórico, século XXI, porque a nossa luta, gente, é anticapitalista, é antimanicomial e é antiproibicionista. Meu tempo acabou, eu preciso encerrar. Enfim, não deu tempo de falar tudo que eu trouxe, mas é isso. Fica meus contatos aí. Passou só 3 minutos, tá? Percebi que ninguém dormiu, né? Estava todo mundo muito atento. Então, agora a gente vai dar sequência ouvindo as palavras do João Henrique, que é o representante do Edley. Boa tarde. Eu acho que a professora já falou bastante, muito bem, melhor do que eu falaria várias coisas. Gostaria de pontuar mais algumas coisinhas. E aí eu acho que eu vou usar menos do meu tempo, porque eu queria saber mais do que as pessoas estão querendo ouvir e deixar mais tempo para as perguntas, então. Tá? Eu acho que, como já foi colocado, a guerra às drogas é, primeiro, uma guerra às pessoas, utilizada principalmente como controle social das pessoas pretas e pobres. A maioria das pessoas encarceradas são pretas, não é
à toa, assim, não é por acaso. Acho que eu vou retomar falando um pouco do que é o uso de drogas, assim, que eu concordo que seja uma necessidade, além de uma mercadoria. Eu acho que todo mundo, quando era criança, já um dia ficou girando em volta, assim, de si mesmo, para ficar meio zonzo. Isso também é alterar o estado de consciência da gente. Desde pequeno a gente tem esses impulsos. E aí, eu acho que a única coisa que a gente tem em comum como ser humano, no fim das contas, é passar por sofrimento. Todo mundo sofre. E todo mundo gostaria de aliviar o sofrimento. No fim das contas, seja o uso recreativo, o uso que for das substâncias, é uma tentativa de aliviar sofrimento. E aí tem essas várias construções sociais e vários discursos, porque aí a gente pode legalizar algumas drogas, e usá-las, né? Quem pode acessar, quem tem dinheiro, vai no médico e paga a sua receita, porque a maioria das consultas, inclusive pelo que eu ouço das pessoas, num psiquiatra, num consultório, é muito breve, fala alguns sintomas e aí você sai com uma receita para você ir buscar o seu remedinho e todo dia se dopar, todo dia conseguir carregar a sua vida, porque a gente está todo mundo sofrendo e num estado que não consegue mais saber o que fazer. Então a gente engole um comprimido e torce para o dia passar melhor. E aí, quem não pode fazer esse tipo de uso, busca outras alternativas. Usa o álcool, usa a maconha, no limite, usa o crack. Porque o complicado quanto mais barata é a droga, mais ela mata. Eu acho que é isso que no final das contas acontece. E as pessoas pobres são criminalizadas e perseguidas para manter a sociedade como a gente conhece, ou como eles gostariam de que fosse mantido os privilégios, né? Falando disso, eu também ia falar do lucro da criminalização. Eu acho que a melhor estratégia para a gente pensar o que é que acontece no fenômeno das drogas é procurar quem é que ganha com a produção das bombas, das armas, do financiamento de tudo isso. Quem que ganha, na verdade, com o comércio, porque, como você falou do helicóptero, eu aposto que está ganhando muito mais o dono do helicóptero do que quem está vendendo na biqueira. E aí, a gente foi convidado do Adley para falar dos avanços e dos desafios. E eu fiquei meia hora, pelo menos, pensando que avanço que está tendo ultimamente, que difícil falar de avanço. Eu acho que com tudo que andou acontecendo na cidade de São Paulo, especialmente na Cracolândia, com os ataques desde maio, que essa gestão tem bombardeado e perseguido as pessoas por lá, talvez seja um avanço, a gente está se unindo mais, a gente está se procurando mais para conversar. O Comuda, que é o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, está recuperando a sua força, a sua voz, conseguindo fazer mais enfrentamentos. Eu acho que isso pode ser considerado um avanço. Na região da Luz, se criou com tudo isso o Fórum Aberto Mundaréu da Luz, que é uma mobilização dos moradores, das famílias, dos comerciantes, das pessoas da região contra a especulação imobiliária que está acontecendo e contra toda essa violência. Porque o que está acontecendo na Luz não passa de especulação imobiliária. É um lugar da cidade que está sendo ocupado por pessoas que não são desejadas ali e que gostariam de retirar para valorizar e comercializar os imóveis. Então, eu acho que talvez seja um avanço que as pessoas estão se organizando para se defender. Também eu acho que a gente tem conseguido mais parcerias e construído uma rede maior entre os trabalhadores da região, os moradores, a própria defensoria pública. E daí eu acho que assim, a importância do movimento social, qual é? Eu acho que a principal é a gente poder escapar desse qual que seria o nome? Esse mecanismo político de interesses, esse jogo de interesses políticos e financeiros, e conseguir de fato se aproximar das pessoas que estão na rua fazendo uso das substâncias e conseguir ouvi-las, e conseguir entender da perspectiva delas o que acontece. Porque se a gente quer entender o uso de drogas, eu acho que a gente ou tem que usar ou tem que ouvir quem usa. Não dá para a gente tirar da nossa cabeça ou tirar de um livro, a Bíblia, que a droga é má, é o inimigo e a gente tem que perseguir. Então, com essa proximidade, a gente consegue ir reconhecendo tudo isso que acontece e talvez começar a desconstruir esses discursos que estão colocados na mídia e na sociedade. Porque como que a gente cuida
que a assistência social também acaba sendo cuidado, pelo que eu entendo, né? Como é que a gente cuida de uma pessoa que compra esse discurso e tem para ela que o que ela está fazendo é errado, que todo mundo falou para ela que é ruim desde que ela é pequena, que ela apanha por causa disso, ela não tem emprego por causa disso, ela está na rua por causa disso. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa que se acha merecedora do que ela está sofrendo, por causa de uma escolha que ela fez na vida? E como que a gente cuida desse único espaço, a única alternativa da pessoa para aliviar o sofrimento dela é esse? Porque se ela não tem dinheiro, se ela não tem onde morar, se ela não tem onde comer, não tem nada, e ela consegue R$5 na rua, o que você vai fazer com R$5 para aliviar esse sofrimento? Você não tem como você entrar no shopping e fazer umas compras, certo? Você não pode visitar o Iguatemi e comprar um monte de coisa para se sentir melhor naquele dia. Porque isso também tem gente que faz, não tem? Aí, eu fico pensando que se a gente não oferece alternativas, porque nesse movimento todo, que também está acontecendo o desmonte da saúde, como você bem colocou. Aqui em São Paulo, cada troca de OS, todo mundo sabe aqui, eu imagino, os salários são cortados, as pessoas são demitidas, as pessoas são coagidas, elas não podem mais participar. A gente ouviu dos profissionais que estavam participando do FID, que é o Fórum Intersetorial de Direitos Humanos e Drogas, que o Adilei também organiza. A gente ouviu dos próprios profissionais, que dentro das equipes, eles estavam sendo proibidos de frequentar esses espaços, mesmo que fora do horário de trabalho. E quem participasse corria o risco de ser demitido. Esse tipo de pressão também desorganiza muito a gente, também desmobiliza muito. Como é que a gente se sente muito impotente, assim, sozinho, para combater qualquer uma dessas coisas? Como é que a gente segue? Então, eu vou achando que basicamente é isso, a importância dos movimentos sociais, é oferecer esse espaço de debate e reflexão de verdade, é poder escutar as pessoas com profundidade, com cuidado e atenção. E acho que eu vou encerrando já minha fala para ouvir o que vocês estão querendo perguntar, na verdade. Pode ser? Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente a contribuição de ambos os palestrantes e de também contribuir no sentido que, por exemplo, nós, enquanto CREA São Paulo, estamos sendo chamados para uma demanda que algumas profissionais nas maternidades de São Paulo estão retirando ou sugerindo, para usar um termo brando, a adoção direta de crianças que são filhas de mães que são usuárias de drogas. É uma demanda que a gente está trabalhando, que em breve a gente espera dar uma resposta. Agora, pessoal, quem quiser fazer perguntas, por favor, o Biratã está com o microfone. 2 minutos, por gentileza. Cada filmagem. Boa tarde, meu nome é Ayla. Sou assistente social de formação, trabalhava no CAPS-AD em Ribeirão Preto e vim para cá para fazer um mestrado na área de legalização de drogas, o debate do serviço social nessa área, então fiquei muito contente de estar ouvindo, né? E aí eu queria fazer algumas pontuações, e aí talvez pensar, não sei se você pudesse trazer um pouquinho mais a mesa como um todo, que no início ontem, né, a gente estava falando do censo dos assistentes sociais e que a maioria vem de uma religião católica e por isso, né, o conservadorismo muito presente, né? E travar esse debate da legalização das drogas é uma questão muito complicada. E eu andei percebendo que há esse debate, mas muito em vista ao consumo, né, em relação ao usuário. E há uma emancipação política, voltada para uma emancipação política, e não para uma emancipação humana. E aí eu queria conversar um pouquinho em relação, assim, como que essa reforma psiquiátrica vista pelos assistentes sociais tem chegado para a gente como uma reforma psiquiátrica simpática, de consenso, né? Visto que em Ribeirão Preto, uma das universidades lá, inclusive a que eu me formei, foi ter um debate com um tema em relação ao trabalho com drogas, e aí foi chamado uma assistente social que trabalha em uma comunidade terapêutica, sem chamar um outro assistente social que trabalha na perspectiva da redução de danos.
E eu questionei isso, né? Eu estava no CRES, e fui pontuada e fui chamada de radical, né? Em relação de que precisamos de falar também das comunidades, ok. Mas eu acho que também, numa universidade, numa formação, precisa apresentar o que, de fato, também a gente precisa estar discutindo essa direção radical. Porque se a gente defende um marxismo, né, uma direção societária, nosso projeto ético-político, por que então a gente não pode preservar a direção radical em relação à legalização das drogas? Né? E como os assistentes sociais das comunidades terapêuticas têm trabalhado se justificando em cima da pluralidade? Como que vocês veem isso? Obrigada. Alguém mais? Boa tarde, meu nome é Patrícia, trabalho na assistência social em Campinas, também estou na direção do CRES São Paulo. Aí eu acho que eu vou trazer alguns pontos, porque eu estou na COF, e aí acho que tem algumas informações que surgem de lá, da atuação do assistente social com essas demandas, que nos tomam, né? E é importante a gente trazer aqui para discutir e pensar com a categoria. Acho que tem um dado, é esse que o Guilherme nos traz, em que a gente tem um dado da relação intersetorial, né? E aí não é só do profissional de serviço social, mas da equipe multidisciplinar, que atua com a destituição do poder familiar das mães que são, ou algum dia na vida, foram usuárias de substâncias psicoativas. E aí, quando a gente fala dessa intersetorialidade, a gente está falando da saúde, da assistência e do sistema de justiça. E aí envolve Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, serviços de acolhimento institucional e as maternidades. Então, não são só as maternidades que estão ditando uma regra de destituição do poder, mas existe um sistema, né, muito amplo e intersetorial que determina regras e vai construindo aí a destituição do poder familiar a partir da informação da mãe ser pobre, periférica, né, e principalmente se ela for mulher em situação de rua e usuária de substância psicoativa. Então, traçado esse perfil, se busca aí a destituição do poder familiar compulsório. E junto com isso, né, se tiver o dado, essa mulher algum dia na vida foi usuária de substância, está lá no histórico de 10 mil anos atrás, mas está no histórico, ela também está com risco da destituição do poder familiar. Isso é o que é construído no sistema hoje de forma ampla. A segunda coisa são as comunidades terapêuticas. A gente tem hoje, né, um investimento massivo nas comunidades terapêuticas, inclusive elas estão lá no CONAD, CONED, tomando esses conselhos de droga para poder fazer a política ao seu bel prazer para atender às suas demandas. E nós temos profissionais que trabalham de forma voluntariada nessas comunidades. Comunidades que trabalham com a laborterapia, né? Colocam a pessoa para trabalhar de graça, de forma escrava, não tem nenhum tipo de salário, nem cobertura trabalhista, a pessoa simplesmente trabalha como uma forma de recuperação do seu estado de adoecimento, além da imposição religiosa. Esses são dados importantes. E a gente tem, recentemente, como foi já citado, a deliberação da gente poder discutir a legalização das drogas, né? Assim, de forma ampla, e pensando, inclusive, num controle estatal, que não seja o controle repressor, mas um controle de qualidade, para garantir, de fato, que a gente tenha uma política pública que é baseada nos direitos humanos para atender a população que é a usuária, né? Enfim. Acho que são dados para a gente pensar e lembrar que a nossa categoria não está sozinha nessas relações. O serviço social ele se relaciona multiprofissionalmente nos espaços socioocupacionais. Mas como é também que essa profissão consegue fazer a defesa aí, dos direitos humanos e que a gente tem feito para dentro do projeto ético-político. É um pouco disso. Obrigada. Eu sou a Nazaré, do CONDEP. Eu ia falar sobre comunidade terapêutica, mas eu estou contemplada ali na fala da minha colega. Mas eu gostaria de chamar a atenção, dentro da questão da criança ou adolescente, né, que fazem uso de qualquer tipo de droga, ou que são filhos
né, a falha do sistema de justiça. Eu ando muito preocupada com o Conselho Tutelar. Né? O Conselho Tutelar ele não consegue discutir uma proposta que não seja a da punição, a da proibição, da retirada compulsória das crianças do seu âmbito familiar, do abrigamento compulsório. O Conselho Tutelar tem abrigado, institucionalizado criança de forma assustadora, dando elementos depois para o judiciário passar a caneta, assinar e confirmar aí essas internações, esse desabrigamento, essa quebra de vínculo familiar. Então, eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso, né? A questão do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, de modo particular, de que forma a gente pode inserir na formação dos conselheiros tutelares, que no viés religioso, conforme já foi falado, aqui na cidade de São Paulo, de modo particular, a discussão de eleição do Conselho Tutelar não é mais uma discussão de movimento social, é uma discussão de parlamento, de qual partido vai ter os seus candidatos, e principalmente da igreja. A maior parte dos conselheiros tutelares que ganharam a eleição, eles advêm da igreja e, de modo particular, em várias regiões, da Igreja Universal, né? do que a gente tem de mais perverso de religião, que é essa forma pentecostal que, inclusive, apoia castigo, apoia violência doméstica como forma de educar. Então, eu queria, se a mesa pudesse ajudar a gente a refletir um pouco do ponto de vista da criança e adolescente, o sistema de garantia de direitos e de que forma, de repente, até provocar o próprio CRES, os próprios conselhos profissionais, os próprios movimentos, de incidir na formação de conselheiros e do sistema como um todo. Vamos responder essas perguntas. A gente faz um segundo bloco depois. Ok? Bom, obrigada pelas questões, nos ajudam a refletir muitas coisas que, obviamente, não deu para falar antes. Falando um pouco sobre o que a Patrícia trouxe e o Guilherme, a respeito de algumas demandas que têm chegado para o CRES, e essas demandas, pelo menos o que a gente acompanha lá no Espírito Santo, não são de agora. Primeiro, sobre essa coisa da retirada de bebês, automaticamente, quando se identifica nas maternidades que a mulher ou se autodeclara usuária de droga, e também não é de qualquer droga não, né? Convenhamos, né? Ela precisa dar a palavra-chave, né? Eu sou usuária de crack, sou usuária de uma droga ilícita, obviamente. Né? Ela precisa dar a senha para automaticamente se justificar essa chamada do Conselho Tutelar, porque geralmente são esses os sujeitos que primeiramente chegam nessa abordagem. Eu não sei como é em São Paulo, eu vejo porque que a gente está acompanhando lá no Estado, lá no Espírito Santo, é assim, essa demanda está pautada, sim, para a categoria. Lá no Estado, nós tivemos uma conversa em 2010, quando o Ministério Público Estadual fez uma nota recomendatória. Nosso Estado, gente, é um ovo, né? Somos 78 municípios, muito próximos, né? A gente percorre norte a sul, leste a oeste, região serrana, litorânea, muito fácil. Nós conhecemos muito a dinâmica do Estado todo e os profissionais que atuam nos municípios de norte a sul. Em 2010, o Ministério Público soltou uma nota dizendo assim: olha, conselheiros tutelares, vocês estão autorizados, sugere-se que, identificado na maternidade, uma criança que acabou de nascer e a mãe se declara usuária de droga, a retirada imediata. Isso foi uma nota recomendatória que virou lei praticamente, porque depois que o Ministério Público, óbvio, o Ministério Público disse para o conselheiro tutelar e o autoriza a colocar isso. Nós não, né? O Ministério Público Estadual fez isso no Espírito Santo, baseado também numa nota que Minas Gerais, o Ministério Público de Belo Horizonte tinha feito um pouco antes, dando essa autorização, entre aspas. Isso gerou, a gente está agora com uma
mestranda lá no nosso programa, no meu núcleo, que está discutindo exatamente isso. Ela é uma assistente social da maternidade que mais nasce crianças em Vitória, que é a maternidade do Hospital Universitário, e aí ela está fazendo esse levantamento. Em 10 anos, quantas crianças foram tiradas para abrigamento? E assustador, o gráfico é em escala, assim, crescente, absurda, principalmente depois dessa nota. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Por conta dessa nota, nós levamos no Espírito Santo, em 2011, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho de Magistrados do Ministério Público Federal, nos reunimos com o Conselho Estadual, o CRES Espírito Santo foi o protagonista, nós da universidade estivemos juntos, movimentos sociais diversos. Essa nota caiu a partir de uma articulação política puxada pelo CRES, e a partir de então, os profissionais de toda a rede, chamamos todas as maternidades que estavam tomando essa medida, isso se reduziu, mas é óbvio que aquilo está no imaginário, né, de que ainda isso vem acontecendo. Foi uma intervenção que a gente precisou fazer com o Ministério Público, porque aí passava da nossa alçada, e porque eu estou vendo São Paulo está fazendo a mesma coisa. Belo Horizonte levou essa pauta para o CONAD, o Conselho Nacional sobre Drogas, e nós votamos, o Cefes votou junto, no CONAD, uma nota proibindo, né, uma nota de repúdio a qualquer iniciativa do Ministério Público ou de conselheiros tutelares no Brasil que fizesse essa prática. Essa nota o CONAD soltou, se eu não me engano, esse ano não teve reunião, ano passado não teve, eu acho que foi 2015, que o CONAD soltou essa nota a partir dessas demandas que os estados estavam trazendo. Nesse sentido, emendo com a questão da Nazaré, que ela coloca para a gente chamar a atenção, e é isso que eu tenho dito em todos os lugares que eu vou. Eu não sei se o Conselho Tutelar aqui usa um colete. Lá eles usam um colete, né? E quando vem aquele colete, parece que vem revestido de todo o poder, né, da panaceia que vai. Então, quando eles adentram o hospital ou adentram, né, os locais para fazer intervenção, e a gente tem, enquanto universidade, junto agora com o CRES, a gente vai pautar isso para 2018, uma capacitação. Não dá para dialogar com esse pessoal que, eu não sei, lá virou campanha de vereador. Eles distribuem santinho e é disputa política, né, visando a ganhar depois a Câmara de Vereadores, e aí, então, você tem que ter o curso de capacitação, depois que eles são eleitos, são 2 dias, ou seja, pessoas que são pegas aleatoriamente para poder, em 2 dias, saber o que é a dimensão de um conselho tutelar. O conselho tutelar, de fato, tem virado punitivo e policialesco somente, né, não prevê sistema de garantias de direito, muito menos para a criança, que dirá para essa mãe, no caso das internações, da retirada de bebês. A gente está prevendo isso, dialogar com o conselheiro tutelar de uma forma de promover uma capacitação, levar a informação, porque é isso que dá para a gente fazer. Né? Não dá para mudar essa lógica do que virou os conselhos tutelares. A gente está com o curso pronto para colocar na rua. Como a gente, né, a região é pequena, a gente consegue fazer isso com mais facilidade. E quero comentar, aí a questão, né, a gente poderia, Nazaré, debater o que é esse sistema de garantia de direitos também, porque até o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja o Estatuto do Idoso, eles são utilizados por diferentes formas, né, inclusive para violar direitos, em nome dele, para violar direitos, e o Conselho Tutelar, os pareceres que você vê, é para isso, em garantir o direito à vida da criança. Mas os estudos têm mostrado, e têm mostrado mesmo, em grandes congressos que eu tenho ido, fora do Brasil e aqui, de que uma mulher usuária de crack, vou falar do crack porque é a droga que talvez repercute mais imediatamente, de uma forma mais dura, né? Mas se é dado a elas o direito de cuidar do filho, isso tem demonstrado uma melhoria, né, no trato, no uso, na relação que ela faz com aquela droga, assim, a perder de vista, né? Então, por que essa mulher não tem o direito? Por que ela é considerada incapaz? Por que incapaz? Porque usa droga? E qual é a relação? E aí a gente volta a perguntar. O que vem primeiro, né? O ser humano que usa droga ou a droga que ele consome? Então,
enquanto nós não fizermos debate a partir de uma dimensão humana, da bioética, do humano, e nós, para o serviço social, falar disso é caro, é falar de ontologia do ser, né? Então, a gente precisa ir às raízes. E aí, quando a Ayla fala, me chamaram de radical, eu adoro quando me chamem de radical. Radical porque eu vou às raízes, eu vou à origem, e a minha profissão tem uma origem que a gente superou, fez a virada, embora a virada a gente tem que fazer todos os dias, porque o conservadorismo está aí, não bastou fazer o Congresso em 79, mas a hora que a gente vai às raízes e compreende o nosso projeto ético-político, a concepção que está teórica, ético-política por trás dele, né, e aí a teoria marxista, ir às raízes é o que nos salva, vamos dizer, é o que nos dá a direção, né? E aí, Ayla, esse conservadorismo, né, e aí tem vários autores melhores do que eu da profissão, que estudam a profissão para falar desse conservadorismo, do neoconservadorismo na profissão, mas, assim, esse conservadorismo ele está dentro de uma disputa, né? A disputa no campo das drogas, ela é, sobretudo, ideológica, né? E aí, quando a gente coloca comunidade terapêutica, que foi um pouco da fala da Patrícia também, versus RAPs, a gente não pode cair nessa dualidade. Eu não condeno as comunidades terapêuticas, eu não quero que as comunidades terapêuticas acabem. Elas estão aí, assim como eu não quero que as drogas acabem, as comunidades não vão acabar. Elas estão aí, elas fazem parte da sociedade, elas é um modo de relacionar com a questão das drogas muito particular. Se eu concordo ou não, é uma outra questão. Eu não tenho que sacrificar e nem apedrejar as comunidades terapêuticas. O que eu não defendo, né, o que eu vou defender é dinheiro público para serviço público. E sou contrariamente radical ao financiamento público de comunidade terapêutica. Isso é uma questão. Né? Isso é uma concepção. Não dá para eu defender que ali, naquele modelo, entre aspas, de tratamento, entre aspas, eu vou ter recurso público em detrimento de injeção pública na RAPs. Então, eu não condeno, eu só não gostaria, e falando do assistente social, não é lugar para assistente social trabalhar. Sou radical e ponto. Não é. Não dá. Por que não dá? Voluntariamente ou não, se o princípio da comunidade terapêutica é enclausurar para cuidar, é labor, fé, oração, é isso que é o princípio da comunidade terapêutica no Brasil. Labor pelo trabalho e pela oração eu recupero qualquer indivíduo. Se tem indivíduos que se recuperam, né, que esse termo dói, assim, falar assim, ok, Alcoólicos Anônimos vai servir para uns, não vai servir para outros, clínica psiquiátrica vai servir para uns, Edley vai servir para um, não vai servir para outros, CAPS AD vai servir para um, não vai servir para outros. Você tem um leque de opções. E cabe ao respeitar o indivíduo que quer se internar numa comunidade. Agora, se por princípio essa comunidade ela trabalha com essa concepção de relacionar ser humano e droga, isso conflita com o meu princípio ético. Isso viola aquilo que eu defendo nos meus 11 princípios do Código. Comunidade terapêutica não é lugar para assistente social trabalhar. Não temos que estar lá, de forma alguma, porque isso vai levar esse assistente social a um confronto e uma crise de identidade. Se vai me levar a uma crise de identidade, como é que eu vou disputar no campo da ideologia religiosa concepção de ser humano e droga? Então, assim, acho que a gente... Mas nem por isso eu quero crucificar essa galera. Tem muita gente de boa intenção para poder atuar. Enfim, tinha mais coisas para comentar, mas... Ok. João? Eu acho que eu estou bem contemplado, se você quiser falar mais. Okay. Vamos para o... Tem mais perguntas? Vamos para o segundo bloco. Segundo e último. Boa tarde, meu nome é Vivian, sou assistente social da Prefeitura de Diadema. Foi discutido aqui as drogas, né, no âmbito político, ideológico, econômico, estrutural. Eu vou fazer uma pergunta bem... eu concordo, né, com tudo que foi falado, mas eu gostaria de saber de vocês, né, minha pergunta é bem o chão de trabalho mesmo, né?
sobre a questão da dependência química, né, um membro com dependência química com relação no relacionamento com a família, né, que nos atendimentos, né, ainda mais as instituições de atendimento direto, né, vem a família, né, um parente, né, sem saber, né, o que fazer, o que lidar, a pessoa com dependência química agressiva, mas às vezes nem sempre, né, a pessoa pode ser agressiva sem dependência, mas no foco, né, da dependência química. Agressiva, pega coisas dentro de casa, e some, volta, né, isso a família se vê muito, né, fragilizada nesse sentido, né. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, sobre essa questão da relação do dependente químico, né, com a família. Vai aqui primeiro, depois a gente passa lá. Tem duas questões que tem que se apresentar, né? Eu sou o Júlio, estive aqui na mesa ontem à tarde, falando do genocídio. Companheira, prazer revê-la. Estávamos lá no Recife, defendendo essa proposta de legalização. Acho que tem um debate importante, fundamental, que é qual que é, né, uma das dimensões do nosso projeto ético-político é a dimensão teórica-metodológica. A partir da dimensão teórica-metodológica, nos exige a compreender a questão das drogas por meio de uma teoria social crítica. E compreender por meio de uma teoria social crítica é fazer um movimento de apreensão da realidade. E exige um exercício profissional que pense, inclusive, pela provocação da companheira do CONDEP, qual que é o nosso papel socioeducativo dentro dos CRAS e dos CREAS. Né? A gente discute tanto o trabalho socioeducativo com família, mas os conselheiros tutelares não estão envolvidos nesse processo? Como que a gente fortalece o sistema de garantia de direitos? Eu tive o prazer humano e militante de ter passado por uma gestão no Conselho Tutelar. E, na semana passada, nós fomos dar capacitação, como eu represento o CRES no Fórum Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, nós demos uma capacitação para todos os conselheiros tutelares da cidade de São Paulo. Desafio, né? Nós estamos falando de uma cidade com 110 conselheiros tutelares de um determinado segmento religioso, né, e que, consequentemente, tem tratado as expressões da questão social de forma moralizante, principalmente a violação dos direitos da criança e adolescente. Tem uma dimensão que era uma das deliberações do conjunto, e que é bandeira de luta, que é fortalecer os fóruns de direitos da criança e adolescente. E que eu entendo que essa pode ser uma das estratégias para que o conjunto Cefes-Cres incida no debate do sistema de garantia de direito. Outra questão é o nosso posicionamento político, as nossas moções, né, o nosso papel de orientação e fiscalização profissional, que hoje se materializa nessa mesa, que está abordando o assunto, e que terão outros desdobramentos posteriores. Acho que a gente precisa, sim, fortalecer o debate, né, da legalização, numa perspectiva crítica, para que a burguesia, né, não venha nesse movimento neoconservador de dizer que está defendendo a legalização e não a defesa dos direitos humanos. Então, a minha provocação é já que estamos neste seminário com essa temática riquíssima, eu queria que a mesa trouxesse a vinculação do uso de drogas com o genocídio e extermínio da juventude negra. Porque é justamente por isso que tem um alto índice de morte de jovens negros nas periferias da cidade de São Paulo. A guerra às drogas não é só a guerra às drogas. A guerra às drogas é uma das materializações do racismo, como nós dissemos ontem, na atualidade. Muito obrigado. Tá bom. Eu queria dialogar com o camarada quando ele traz a questão do uso recreativo e o que implica isso na questão
de causar dor e causar sofrimento, e como que se busca isso, na verdade? Que, na verdade, é para não causar ou pensar nesse lugar da dor, né? Quando as pessoas vão buscar. E aí é dialogar numa perspectiva de entender, tipo, reivindicar o antiproibicionismo dentro de uma leitura que se possa discutir quem que faz uso, na verdade, recreativo de substâncias, para que aí a gente possa entender qual que é o lugar disso na sociedade capitalista e como que de fato a gente pode pensar nessa leitura que em diversos lugares a gente sempre está ouvindo, que pensando na questão do encarceramento, pensando no genocídio da população negra, e aí é pensar, voltar assim também, porque eu acredito que a luta antiproibicionista é uma luta anticapitalista, mas aí é pensar, de fato, nesses territórios, esses territórios criminalizados por conta da guerra às drogas, e pensando, né, esses dias a gente estava num debate com o pessoal da psicologia, o AmaPsique, que é um grupo de psicólogos negros que faz um debate sobre a questão racial, e aí um estudioso, ele trouxe uma constatação de um trabalho que eles estavam desenvolvendo sobre a questão de morte de adolescentes nas quebradas, por conta do uso do lança-perfume, e aí a polícia ela está usando uma outra estratégia, que na verdade o lança-perfume ele acelera o coração daqueles adolescentes, e aí no momento do fluxo lá do funk, eles chegam no funk atirando para cima, causando um taquicardia nas pessoas, e as pessoas estão entrando em óbito a partir disso. Então é entender essas coisas todas, assim, para a gente pensar como que está posto nessa sociedade o uso recreativo e para quem é o uso recreativo. Que eu acho que é importante a gente pontuar isso para tentar avançar na luta antiproibicionista. Augusto. Sou Augusto, para a mesa, sou professor na Federal de Goiás e estou como aluno aqui do doutorado na PUC São Paulo, Serviço Social. A pergunta tem a ver com a questão, não sou da área, não sou especialista, com a questão da legalização, descriminalização. Se pudesse falar um pouquinho mais, eu acho que seria importante. E qual é o maior entrave hoje a isso, né? E aí o entrave eu estou remetendo à questão econômica e política. Econômica eu acho que seja, né, a professora, a colega, dá um pouco do que seja, pensando, né, os interesses aí, né, aí citou estadunidense no caso, mas eu quero crer que talvez tenham outros interesses econômicos. E político, é a nossa bancada BBB, né? Boi, bala e Bíblia aqui no Congresso, hoje é o maior entrave mesmo, enfim, um pouco nessa direção. Boa tarde, sou a Laís, sou residente multiprofissional do Hospital São Paulo, HU da Unifesp, que é aqui pertinho. E eu só queria compartilhar uma experiência, assim, falando de maternidade, que foi citada várias vezes, a questão do conselho tutelar, compartilhar a minha experiência. Não sei se quem conhece o programa de residência multiprofissional, a gente não tem uma autonomia, então a gente sempre tem uma supervisão. E essa questão das mães usuárias que vão ter os bebês na maternidade é muito, mas muito séria, muito mais do que foi citado aqui. Para a gente que está nessa prática, é grave, assim. A mãe cita que os